Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento gelado soprava pelos becos de Nova York, assobiando entre os prédios como um aviso silencioso. Em uma calçada molhada coberta de poças e escombros, um garotinho com roupas largas se encolhia contra uma parede fria. Seus olhos, grandes e escuros, perscrutavam os transeuntes com uma mistura de preocupação e esperança. Suas mãos tremiam não apenas de frio, mas também da fome que o atormentava há dias. Do outro lado da rua, sentada em um banco, uma mulher elegante terminava seu jantar rápido, com as mãos enluvadas segurando uma sacola de comida que havia pedido no restaurante mais próximo. Ela parecia perdida em pensamentos, contemplando as luzes da cidade e o vai-vem incessante de táxis amarelos. O menino deu um passo hesitante em sua direção. Seu coração batia forte, mas a fome superava o medo. Ele olhou para cima e com a voz fraca perguntou: "Posso ficar com as sobras, senhora?" O mundo pareceu parar por um instante. Os transeuntes continuaram seu caminho, indiferentes, mas a mulher sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou em seus olhos e viu mais do que sofrimento, uma força, uma vontade de sobreviver apesar de tudo, um vislumbre de humanidade que nenhuma riqueza poderia comprar. Ela se levantou lentamente, colocou a bolsa no banco e se ajoelhou ao lado dele. Seu olhar encontrou o dele, e um silêncio cúmplice se instalou, como se o próprio tempo quisesse observar aquele momento. Ela não precisava falar. Tudo já havia sido dito. E naquele exato momento, ela soube que sua vida tinha acabado de mudar, assim como a daquele garotinho. Seus destinos tinham acabado de se cruzar, naquela noite fria em que a cidade parecia não prestar atenção em ninguém, exceto neles. O nome do menino era Ethan Parker, 9 anos, com cabelos pretos desgrenhados e olhos castanhos de rara intensidade. Desde que seus pais morreram em um acidente de carro, ele vivia nas ruas de Nova York, dormindo sob caixas de papelão e comendo sobras de restaurantes e latas de lixo. Cada dia era uma batalha contra o frio, a fome e a indiferença da cidade. Naquela noite, após timidamente pedir as sobras da elegante mulher, ele instintivamente recuou, temendo rejeição ou uma explosão de raiva. Mas ela, em vez de ignorá-lo, sorriu docemente para ele. Seu nome era Clara Whitman, uma empreendedora de 32 anos, rica e respeitada, mas sozinha e cansada de um mundo que não lhe trazia mais emoções reais. "Venha, sente-se aqui", ela disse, apontando para o banco ao lado dela. Ethan hesitou por um momento, cauteloso. Por muito tempo, aprenderá a desconfiar dos adultos e de suas promessas vazias. Mas algo nos olhos de Clara lhe deu uma sensação de segurança que ele não sentia há anos. Ele se sentou com o coração disparado. Ela lhe entregou uma sacola contendo um sanduíche quente, uma maçã e uma garrafinha de água. Para Ethan, esse simples gesto era um tesouro inestimável. Ele mordeu o sanduíche com uma mistura de gratidão e timidez, com lágrimas nos olhos. "Obrigado, senhora", ele murmurou. Clara colocou a mão em seu ombro, um gesto terno, mas significativo. "Ethan, pode me chamar de Clara. E sabe de uma coisa? Não foi por acaso que te conheci esta noite." Essas palavras, simples mas estranhamente poderosas, trouxeram um vislumbre de esperança ao coração de Ethan. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava sozinho. Quando a noite caiu completamente sobre a cidade, e os postes de luz lançaram seus halos amarelos na calçada, uma nova história começou para Ethan. Uma história em que esperança e gentileza poderiam mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Ethan acordou em seu abrigo improvisado, com os olhos ainda marejados de sono. Segurava com cuidado a pequena sacola que Clara lhe dera no dia anterior. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente invisível. Mas a realidade das ruas de Nova York estava rapidamente o alcançando. Fome, frio e perigo espreitando em cada esquina. Enquanto isso, Clara Whitman já estava em seu luxuoso apartamento, mas sua mente ainda estava concentrada no garotinho que conhecera no dia anterior. Ela não conseguia deixar de pensar em seu olhar, na força silenciosa que ele irradiava apesar da pobreza. Um sentimento estranho crescia dentro dela, um desejo de protegê-lo, mas também de entender sua história. Mais tarde naquela manhã, Clara decidiu encontrar Ethan. Ela sabia que crianças de rua costumavam se mudar, mas notou um lugar específico onde ele parecia encontrar consolo, um pequeno parque perto do Central Park, protegido do movimento das ruas. Ethan, por sua vez, tentava sobreviver como em qualquer outro dia. Colecionava garrafas plásticas para revender e evitar ser notado pela polícia. Mas quando viu Clara chegar, elegante e sorridente, sentiu uma mistura de surpresa e desconfiança. "Ethan, olá.
ela disse suavemente. Eu estava pensando em você, e me perguntando se você gostaria de vir tomar um café da manhã decente comigo. O garoto hesitou. Uma parte dele queria aceitar, mas outra parte, forjada por anos de solidão e traição, dizia-lhe para fugir. Por que você está interessada em mim? Ele finalmente perguntou com a voz trêmula. Clara se ajoelhou ao nível dele, tentando fazer contato sincero. Porque eu sei como é estar sozinho, Ethan. E não acho que ninguém deveria passar por isso sem uma ajudinha. Ethan olhou para baixo, tocado pela sinceridade dela. Pela primeira vez, alguém o estava vendo de verdade, sem julgamento, sem medo. Após um longo silêncio, ele assentiu gentilmente. Esse gesto simples, porém de confiança, marcou o início de um vínculo frágil, porém poderoso. Clara sabia que havia cruzado uma barreira invisível, mas Ethan ainda não imaginava o quanto esse encontro mudaria sua vida. Enquanto caminhavam juntos até um pequeno café no bairro, a cidade parecia menos fria, menos hostil. Para Ethan, cada passo ao lado de Clara era um passo em direção a um mundo que ele considerava inatingível. Um mundo onde a esperança não era um luxo, mas uma possibilidade real. O pequeno café para onde Clara levará Ethan era aconchegante e animado, bem diferente das ruas frias e áridas. As paredes de tijolos vermelhos, as grandes janelas salientes e o cheiro de café fresco criavam uma atmosfera quase mágica para o garoto. Pela primeira vez em meses ele se sentiu normal. Apenas uma criança, não um sobrevivente das ruas. Clara sentou-se à sua frente e pediu um café da manhã completo. Panquecas, ovos, bacon e suco de laranja. Ethan a encarou com os olhos arregalados de admiração. Para ele, uma refeição simples e quente era um luxo que raramente experimentara. Coma, Ethan. Não se preocupe, ninguém vai te julgar aqui, disse Clara, sorrindo. Ethan pegou um garfo trêmulo e começou a comer, mas sua mente estava em outro lugar. Lembranças dos pais desaparecidos, da casa vazia, dos vizinhos indiferentes e das noites chorando debaixo de pontes ressurgiram. Você tem certeza mesmo de que quer me ajudar? Ele perguntou timidamente, com a voz embargada pela emoção. Clara colocou a mão sobre a dele com infinita gentileza. E Ethan, ninguém merece viver com medo ou fome. E você merece sorrir, mesmo que seja só um pouquinho. O rapaz assentiu, mas não pôde deixar de se perguntar por que uma mulher tão rica e poderosa estaria interessada nele. As cicatrizes do seu passado o deixavam cauteloso, e ele sempre temeu que a ajuda se transformasse em abandono ou rejeição. Clara, percebendo o medo dele, decidiu compartilhar um pouco de sua história. Sabe, Ethan, eu nem sempre tive essa vida. Trabalhei duro para chegar aqui, mas não é o dinheiro que importa. É o que você faz pelos outros quando tem a oportunidade. Essas palavras ressoaram profundamente em Ethan. Ele havia aprendido a sobreviver sozinho, mas agora entendia que poderia haver um mundo onde alguém realmente se importasse com ele. Depois do café da manhã, Clara sugeriu. Escute, Ethan, se quiser, pode passar alguns dias na minha casa. Só para ver como é ter um lugar seguro, comida quente e uma cama de verdade. Ethan permaneceu em silêncio, tomado pela emoção. Passará meses sonhando com segurança e aconchego, mas nunca imaginou que alguém pudesse lhe oferecer isso sem pensar duas vezes. Por fim, ele sussurrou, quase para si mesmo. Ok, eu quero tentar. Clara sorriu para ele, um sorriso que falava mais alto que qualquer promessa. Ela sabia que aquilo era apenas o começo, que a estrada seria longa e que as feridas de Ethan não desapareceriam da noite para o dia. Mas ela estava pronta para ir com ele, e pela primeira vez em muito tempo, Ethan sentiu que não estava mais sozinho neste mundo cruel. O táxi os levou pelas ruas movimentadas de Manhattan. Para Ethan, tudo parecia surreal. Os arranha-céus reluzentes, as boutiques de luxo, as luzes que brilhavam mesmo em plena luz do dia. Ele havia crescido nos becos escuros e parques frios da cidade, e essa incursão no mundo dos ricos o enchia de admiração e nervosismo. Quando Clara chegou ao seu luxuoso apartamento, um elegante edifício de vidro e aço, Ethan ficou boquiaberto. O hall de entrada era imenso, decorado com esculturas modernas e tapetes persas. As portas automáticas se abriram como num passe de mágica, e um mordomo, um homem alto e impecável chamado James, cumprimentou-os com um sorriso educado. Olá, senhora Whitman, e a senhora deve ser Ethan. Seja bem-vinda, disse ele, inclinando levemente a cabeça. Ethan murmurou um tímido olá com os olhos arregalados diante da grandiosidade do lugar. Clara pegou sua mão para tranquilizá-lo. Não se preocupe, Ethan. Tudo vai ficar bem. Você está seguro aqui. James os conduziu a um apartamento luxuoso. Ethan entrou na sala de estar e parou de repente.
Os sofás de couro creme, as pinturas modernas e as grandes janelas com vista para a cidade reluzente o faziam sentir como se estivesse em um sonho. Claro seguiu, observando cada reação do garoto. Ela sabia que tudo isso poderia intimidá-lo, mas queria que ele sentisse que havia encontrado um lugar seguro. Então ela o levou para ver seu quarto. Era um quarto aconchegante, com uma cama grande, lençóis limpos e uma escrivaninha onde Ethan podia desenhar ou escrever. Uma estante já estava cheia de livros e jogos que ela havia escolhido cuidadosamente, acreditando que aquele garotinho merecia descobrir o mundo além das ruas. Isto é para você, disse Clara suavemente. Pode ficar aqui o tempo que quiser. Ethan sentiu um nó na garganta. Queria falar, agradecer, mas as palavras não saíram. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Ele nunca havia conhecido tamanha generosidade. Mas a vida nunca foi simples. Enquanto Ethan explorava seu novo quarto, um som inesperado soou. Um telefone sobre a mesa tocou, e Clara se afastou para atender. Ethan ouviu trechos de conversas, negócios, emergências, reuniões, palavras que nem sempre entendia. Percebeu que apesar dessa gentileza e segurança, a vida de Clara nem sempre foi simples e que este mundo, embora maravilhoso, tinha seus próprios desafios. Naquela noite, quando Ethan adormeceu em uma cama de verdade pela primeira vez, ele sentiu um calor que nunca havia conhecido, uma sensação de família de proteção, e uma pequena mas preciosa esperança de que talvez finalmente sua vida mudasse para sempre. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta persistia: e se tudo isso não durar? Nos dias seguintes, Ethan começou a se adaptar à nova vida, mas não sem desafios. Todas as manhãs, Clara preparava um café da manhã quente para ele, mostrava-lhe como usar o chuveiro corretamente e o incentivava a escolher suas próprias roupas. Para Ethan, era quase surreal. Roupas limpas, uma cama macia e o mais importante, a atenção sincera de um adulto que realmente se importava com ele. Apesar desse conforto, houve momentos em que seu passado voltou para assombrá-lo. Barulhos da rua, sirenes da polícia e os gritos das crianças no parque o lembravam da dureza de sua vida passada. Ele se pegava pulando ao menor ruído, como se estivesse sempre à espera de perigo ou abandono. Certa tarde, enquanto explorava a sala de estar e observava as obras de arte penduradas nas paredes, ele ouviu Clara conversando com seu assistente James. Senhora Whitman, a senhora acha que ele está pronto para a escola? Perguntou James. Clara hesitou por um momento, seu olhar perdido no espaço. Teremos que ir com calma, mas ele precisa aprender a viver no mundo real. Ele está afastado há muito tempo. Ethan, escutando do lado de fora da porta, sentiu um nó na garganta. Escola. Ele nunca tinha ido lá regularmente. As provocações, o bullying, a exclusão, todas aquelas memórias que ele havia enterrado ressurgiram. Ele queria fugir, voltar para a relativa segurança das ruas, mesmo que fossem frias e perigosas. Mas Clara, percebendo que Ethan estava em apuros, decidiu levá-lo a um pequeno parque particular, longe de olhares curiosos, para conversar com ele. E Ethan, eu sei que tudo isso é novo e assustador, mas você não precisa ter medo de mim, nem deste mundo. Estarei lá, a cada passo do caminho. Ethan olhou para ela hesitantemente, seus olhos oscilando entre suspeita e desejo de confiança. E se eu for rejeitado de novo? Ele sussurrou. Clara se ajoelhou até a altura dele, colocando uma mão gentil em seu ombro. Ninguém vai te rejeitar aqui, Ethan. Você não está mais sozinho. E aos poucos você verá. O medo pode se transformar em coragem. Este foi o início de uma nova fase para Ethan. Ele sabia que precisava enfrentar seus medos e aprender a confiar em si mesmo, ao mesmo tempo em que aceitava a ajuda de Clara. Mas ele ainda não sabia que o mundo exterior, mesmo através dos portões de sua vida segura, logo lhe mostraria que a gentileza também pode atrair ciúmes, mal-entendidos e obstáculos inesperados. Esta primeira semana marcou, portanto, um passo crucial. Ethan descobriu não apenas o conforto material, mas também o desafio mais difícil de todos: aprender a confiar e acreditar em si mesmo. Poucos dias depois de se mudar, Clara decidiu que era a hora de Ethan conhecer a escola. Ela havia escolhido uma escola particular no bairro conhecida pela qualidade do ensino, mas também pela diversidade dos alunos. Para Ethan, foi um verdadeiro choque cultural. Na manhã do seu primeiro dia, ele estava do lado de fora da escola, com as palmas das mãos suando e o coração batendo forte. Observou as crianças entrando com suas mochilas novinhas em folha, uniformes impecáveis e conversas confiantes. Ethan, com suas roupas simples e olhar ainda cauteloso, imediatamente se sentiu diferente. Logo nos primeiros minutos de aula, ele percebeu que se adaptar seria muito mais difícil do que imaginava.
Algumas crianças o encaravam, cochichando comentários sobre sua aparência e seus trejeitos simples. Outras pareciam ignorá-lo completamente. Ethan sentiu uma onda de solidão tomar conta dele. Durante o intervalo, um grupo de alunos mais velhos se aproximou, curiosos, mas zombeteiros. Ei, você é novo, né? Você não se parece com a gente. Disse um deles, um garoto chamado Connor. Ethan olhou para baixo, sem saber como responder. Lembrava-se muito bem do ridículo que sofrerá nas ruas. Mas antes que a situação piorasse, uma voz calma soou atrás dele. Deixe-o em paz. Clara estava lá, tendo pedido a James que a acompanhasse discretamente. Ela caminhou em direção ao grupo, com um olhar firme e determinado. Ethan é meu convidado aqui, e ele merece respeito como qualquer outro aluno. Entendeu? O grupo, surpreso com sua confiança e presença, recuou um pouco. Ethan sentiu uma mistura de vergonha e gratidão. Pela primeira vez, percebeu que podia contar com alguém para protegê-lo, mas também entendeu que a vida naquele novo mundo não seria fácil. No final do dia, de volta ao apartamento, Ethan desabou na cama, exausto, mas pensativo. É difícil, ele murmurou. Clara sentou-se ao lado dele e pegou sua mão. Eu sei, Ethan. O mundo pode parecer cruel às vezes. Mas você já sobreviveu a tanta coisa, e eu acredito em você. A cada dia, você ficará mais forte. Ethan, apesar do cansaço e do medo, sentiu uma centelha de esperança reacender dentro de si. Ele entendia que a escola era apenas o primeiro passo e que os desafios pela frente seriam muitos. Mas pela primeira vez, sabia que não teria que enfrentá-lo sozinho. Naquela noite, enquanto observava as luzes da cidade pela janela do seu quarto, Ethan fez uma promessa silenciosa a si mesmo de que nunca mais deixaria o medo ou a desconfiança dominarem sua vida. E lá no fundo, ele sabia que Clara sempre estaria lá para ajudá-lo a cumprir essa promessa. Depois de algumas semanas na escola, Ethan começou lentamente a se acostumar com o novo ambiente. Ele conheceu Lila Bennett, uma garota doce e travessa da sua idade, que se interessava genuinamente por ele, independentemente de suas roupas comuns ou de seu passado. A amizade começou durante uma aula de arte, onde Lila compartilhou seus lápis de cor com ele e o encorajou a desenhar livremente. Para Ethan, era uma experiência nova, alguém que o apreciava por quem ele era, não pelo que possuía ou pela sua aparência. Ele estava começando a sentir que a escola poderia ser um lugar onde ele pudesse se sentir normal. No entanto, nem tudo pode ser perfeito. Um menino de sua turma, Connor, continuou a provocá-lo silenciosamente, compartilhando provocações com os amigos pelas costas de Ethan. Ethan tentou ignorar os comentários, mas os sussurros começaram a invadir sua mente, reacendendo desconfianças e mágoas do passado. Um dia depois da escola, Ethan e Lila sentaram-se em um banco de parque perto da escola para conversar sobre seus sonhos e famílias. Lila queria se tornar ilustradora, enquanto Ethan, pela primeira vez, falou sobre seu desejo de desenhar histórias em quadrinhos para contar histórias que não conseguia dizer em voz alta. Mas o momento de paz foi interrompido quando Connor e seus amigos apareceram, lançando-lhes olhares zombeteiros. Então, o novato quer ser artista? Connor zombou. Talvez ele devesse simplesmente vender garrafas como antes. Ethan sentiu raiva e vergonha se misturarem. Ficou tentado a responder, mas Lila colocou a mão sobre a dele para acalmá-lo. Ignore-os, ela sussurrou. No entanto, o incidente o havia semeado em dúvidas. Ele começava a se perguntar se a confiança que depositava naquele novo ambiente era realmente merecida. Mais tarde naquela noite, Clara notou uma mudança no comportamento de Ethan. Ele parecia quieto, pensativo e às vezes melancólico. Ethan, o que houve? Ela perguntou suavemente. Ele olhou para baixo, sem conseguir encontrar as palavras a princípio. Então finalmente sussurrou. Eu não sei se posso realmente confiar nas pessoas. Mesmo aqui, sinto como se estivessem rindo de mim quando não estou olhando. Clara o tomou nos braços, confortando-o. Sabe, Ethan, é normal ter medo. Mas existem pessoas que realmente querem o melhor para você. Lila e eu, estamos entre essas pessoas. Você precisa aprender a distinguir aqueles que te amam daqueles que estão tentando te machucar. E isso, meu querido, é uma habilidade valiosa para a vida. Naquela noite, Ethan percebeu que mesmo em um mundo seguro, a vida traria desafios e sofrimento. Mas também percebeu que com amigos leais e apoio constante, poderia começar a reconstruir sua confiança e finalmente se sentir aceito. Algumas semanas depois, Ethan começou a se sentir mais confortável na escola e na vida com Clara. Ele havia encontrado um ritmo, começado a fazer a lição de casa sem medo e compartilhava cada vez mais momentos de alegria com Lila. Mas a vida, como sempre, tinha suas reviravoltas inesperadas.
Certa tarde, enquanto Ethan voltava da escola para casa, viu um grupo de crianças mais velhas de seu bairro, perto do parque onde crescerá. A presença delas imediatamente o lembrou de seus antigos medos e noites solitárias. Ele se afastou rapidamente, mas um dos meninos, Tyrone, o reconheceu e gritou seu nome. Ei, Ethan, você achou que conseguiria escapar da gente? O coração de Ethan disparou. Ele queria correr, mas sabia que aquelas crianças podiam ser violentas. Justo quando a situação parecia estar saindo do controle, Clara, que o acompanhava discretamente da escola para casa, interveio. Deixe-o em paz, agora mesmo, ela disse com autoridade. O grupo parou surpreso com a confiança dela. Clara deu um passo à frente, com o olhar penetrante fixo em Tyrone e seus amigos. Você não sabe nada sobre esse garoto e não tem o direito de assustá-lo. Agora vá. Os meninos hesitaram por um momento, depois se afastaram, intimidados pela determinação e pela estatura imponente de Clara. Ethan, ainda tremendo de medo e raiva, agarrou-se a Clara. Obrigado, muito obrigado, ele murmurou com a voz ainda trêmula. Clara o tomou nos braços, apertando suavemente. Você não precisa enfrentá-lo sozinho, Ethan. Nunca. E não precisará novamente. Esse confronto foi um ponto de virada para o menino. Ele entendeu que não estava mais sozinho diante da violência e do medo. Clara não era apenas uma protetora, mas também uma presença reconfortante que lhe mostrava que mesmo nos momentos mais sombrios, havia alguém para apoiá-lo. Naquela noite, quando retornaram ao apartamento, Ethan estava deitado na cama, refletindo sobre o dia tumultuado. Percebeu que precisava aprender a ser corajoso, mas não era fraqueza pedir ajuda. Clara havia aberto um novo caminho para ele, onde segurança, confiança e esperança finalmente poderiam existir. Pela primeira vez, Ethan sentiu que sua vida não era apenas uma série de lutas pela sobrevivência, mas também um caminho para algo melhor. E em algum lugar em seu coração, ele sabia que os dias sombrios não haviam acabado, mas que agora tinha alguém ao seu lado para enfrentá-los. Com o tempo, Ethan começou a florescer em sua nova vida. Seus desenhos, antes simples rabiscos em pedaços de papelão ou papel encontrados nas ruas, tornaram-se obras detalhadas e expressivas. Clara rapidamente percebeu seu talento e o incentivou a participar de um concurso de arte infantil local. Você tem algo especial, Ethan, disse ela certa noite, enquanto ele exibia seus desenhos. Você precisa deixar o mundo ver o que você é capaz de fazer. Ethan, hesitante a princípio, aceitou. A competição não era apenas uma oportunidade para ele mostrar suas habilidades, mas também uma forma de provar que merecia aquela nova vida. Lila o ajudou a refinar seus desenhos, compartilhando conselhos e incentivos. No dia da competição, Ethan estava animado e nervoso ao mesmo tempo. Ao entrar no salão principal, viu dezenas de outras crianças, todas dotadas de talento e confiança. Sentiu-se momentaneamente intimidado, com medo de não corresponder às expectativas. À medida que a competição avançava, um grupo de espectadores murmurava comentários depreciativos. Alguns alunos que o conheciam da escola particular não hesitaram em relembrar seu passado como menino de rua. Mas Clara, fiel à sua tradição, permaneceu na sala, com seu olhar encorajador fixo nele. Quando os resultados foram anunciados, Ethan prendeu a respiração. Seu nome foi chamado em segundo lugar. Uma onda de emoção o invadiu. Ele havia conseguido. Não era apenas uma vitória em uma competição, era uma vitória sobre o medo, a insegurança e a dúvida que o acompanharam por toda a vida. Mas mesmo neste momento de glória, um novo desafio se aproximava. Tyrone, o menino de rua, e Connor, o aluno zombeteiro da escola, cruzaram seu caminho após a competição. Ambos pareciam prontos para provocar Ethan com inveja de seu sucesso. Mas Ethan não era mais a mesma criança do primeiro dia. Ele sentia o medo dela, mas também a força que Clara lhe dera. Você não pode me impedir, ele disse confiantemente. Se tentarmos mesmo assim? Connor zombou, hesitante diante de sua nova coragem. Naquele momento, Clara apareceu, determinada e calma. Deixe-o em paz. Ethan não está sozinho. A presença de Clara, aliada à confiança recém-adquirida de Ethan, fez seus oponentes recuarem. Pela primeira vez, ele entendeu que poderia enfrentar obstáculos e julgamentos, munido de seu talento, sua perseverança e do apoio inabalável daqueles que acreditavam nele. Aquele dia marcou uma virada. Ethan não era mais apenas um menino de rua. Ele era um artista, uma criança capaz de sonhar, lutar e criar seu próprio destino. Mas, no fundo, ele sentia que o verdadeiro teste ainda não havia terminado. Com o passar das semanas, Ethan se transformou. Ele não era mais o garoto tímido e desconfiado que mendigava nas ruas.
Seus desenhos agora adornavam as paredes do apartamento de Clara, e suas notas na escola eram excelentes. Ele aprenderá a confiar, a se abrir com os outros e a acreditar em si mesmo. No entanto, a vida nunca deixou de testá-lo. Tyrone e Connor, embora contidos pela presença protetora de Clara, continuaram a provocá-lo, e o medo de que algo negativo pudesse acontecer permaneceu em segundo plano. Mas Ethan havia mudado, havia descoberto coragem, resiliência e a força do amor e da confiança. Certa noite, Clara decidiu preparar uma surpresa para ele. Ela o levou a um pequeno estúdio de arte que havia alugado para ele. Telas, pincéis e lápis o aguardavam, além de um cavalete com uma tela em branco. Ethan, este é o seu espaço. Aqui você pode criar o que quiser, como quiser. Você trabalhou duro e merece este lugar. Os olhos de Ethan brilharam. Pela primeira vez, ele sentiu que seus sonhos tinham um lugar real no mundo. Começou a pintar com paixão, deixando todas as suas emoções fluírem. Medo, tristeza, raiva, mas também gratidão e alegria. Cada pincelada era uma vitória sobre seu passado, uma afirmação de sua nova vida. Lila veio se juntar a ele, admirando seu trabalho. Ethan, isso é incrível. Você tem talento de verdade. Ethan sorriu, mas seus pensamentos se voltaram para Clara. Ele entendeu que ela havia sido a chave para essa transformação. Ela não apenas lhe dera abrigo, comida e educação, mas mais importante, lhe mostrará que bondade e confiança podiam existir neste mundo. Obrigado, Clara, por tudo, disse ele suavemente. Clara colocou a mão no ombro dele e disse: Você não apenas recebeu, Ethan. Você aprendeu a lutar por si mesmo, a sonhar, a acreditar, e ninguém jamais poderá tirar isso de você. Naquela noite, olhando pela grande janela do estúdio para as luzes da cidade, Ethan sentiu uma calma que nunca havia conhecido. Sabia que os desafios continuariam a surgir, mas, pela primeira vez, sentiu que tinha força, coragem e apoio para enfrentá-los. O menino que certa vez perguntou: Posso ficar com as sobras, senhora? Agora havia encontrado muito mais do que apenas uma refeição. Ele havia encontrado uma família, um lar e um futuro cheio de esperança. E em seus olhos brilhava uma certeza: não importa de onde se venha, não importa as feridas do passado, com gentileza e determinação, tudo pode mudar.